Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro, e nós estamos aqui para continuar o nosso estudo, não é, dessa semana falando sobre a ressurreição de Cristo. Estamos quase chegando ao final aí, amanhã é o último dia do nosso estudo desse tema, e hoje nós vamos estudar a lição que tem como título As Primícias dos que Dormem. Bom, o que significa isso, hein? Antes de nós entrarmos no estudo, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua palavra e de aprendermos mais sobre aquilo que Cristo fez por nós e que continua fazendo, porque Ele está vivo e intercede por nós para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação, e em breve Ele vai voltar para nos buscar. Senhor, nós te agradecemos por isso. Te suplicamos o perdão dos nossos pecados e suplicamos a presença do Teu Espírito Santo agora aqui para nos ensinar e nos guiar em toda a verdade. Fortalece-nos, Senhor, para o nosso dia. Nós suplicamos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição ela começa trazendo para nós o seguinte: leia 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, à luz de Deuteronômio capítulo 26, do verso 1 até o 11. Em que sentido Paulo se referiu ao Cristo ressurreto como as primícias dos que dormem? Então, vamos ver aqui, vamos ler primeiro Deuteronômio capítulo 26, do verso 1 até o 11. Eu não vou ler todos os versos, eu vou ler os versos iniciais, depois eu vou pular para o final aqui desse texto, tá bom? Mas vai dar para a gente entender, assim eu espero. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 26, lá no Antigo Testamento, né? A partir do verso 1 diz assim: Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás: Hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. E aí esse voto, ou essa declaração, melhor dizendo, né? Ela continua dizendo que sobre como que o povo foi para o Egito, se tornou escravo, como Deus ouviu a angústia do povo, né? E como Deus livrou o povo do Egito e depois trouxe o povo para a terra prometida, um lugar que mana leite e mel. E aí depois, no verso 10, então, continua dizendo assim: Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Então, era um ritual que aquelas pessoas deveriam fazer quando eles tomassem posse da terra prometida, lembrando de todo o sofrimento que eles haviam passado, mas que Deus os conduziu nesse processo e que Deus ouviu o sofrimento, ouviu a necessidade daquelas pessoas e proveu então uma promessa. Ele proveu uma grande bênção para aquelas pessoas. E como então que Jesus, ele é chamado por Paulo de as primícias dos que dormem? Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Paulo diz assim:
mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Vocês lembram que isso deveria acontecer com os primeiros frutos da terra? Eles deveriam entrar na terra, receber a bênção de Deus, e as primeiras coisas que eles colhessem ali, eles deveriam então entregar a Deus como uma oferta. Cristo, ele simboliza as primícias. Ele foi o primeiro fruto da ressurreição. E a lição vai comentar um pouco mais sobre isso. Só que antes de passar aqui para os comentários da lição, eu gostaria de mencionar também que existia um contexto de festas lá no Antigo Testamento. Você pode ver isso em Levítico capítulo 23. Então, lá serão mencionadas as festas da Páscoa, a festa das primícias, que estava associada ali com essa festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, que também acontecia ali no mesmo período, né? Era como se fosse uma na sequência da outra. Depois tinha o Pentecostes, que também tinha um quê de festas de primícias. Vocês podem ler isso lá depois. E aí depois tinham as festas mais para o final do ano, né? As festas das trombetas, dos tabernáculos e a festa da expiação. Então, era uma grande sequência de festas e cada uma delas tinha um significado no plano da redenção. E é interessante vermos aqui, por exemplo, que ao mencionar a festa das primícias em Levítico capítulo 23, no verso 12, está escrito assim: no dia imediato ao sábado o sacerdote o moverá. O que é isso, né? Vamos ler aqui um pouquinho antes. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Foi aquilo que nós já lemos em Deuteronômio. E aí ele fala aqui, verso 11: este, o sacerdote, moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Quando foi que Cristo ressuscitou? No dia imediato ao sábado. Não é coincidência, meu querido irmão, minha querida irmã. Não é coincidência. Cristo, ele é o nosso sacerdote e ele mesmo se mostrou a Deus ressurreto no dia imediato ao sábado, para que nós fôssemos aceitos. Cristo é as nossas primícias. E a lição traz o seguinte para nós: a oferta das primícias era uma antiga prática agrícola israelita com profundo significado religioso. Era um reconhecimento sagrado de Deus como provedor benevolente, que havia confiado a seus mordomos a terra em que as colheitas cresciam e os frutos amadureciam para serem colhidos. Veja Êxodo capítulo 23, verso 19 também, Êxodo 34, verso 26, Levítico capítulo 2, do verso 11 até o 16, e Deuteronômio capítulo 26, do verso 1 até o 11. Os primeiros frutos indicavam não apenas que a colheita estava começando, mas também revelava a qualidade de seus produtos. De acordo com Wayne Grudem, ao chamar Cristo de as primícias, Paulo usou uma metáfora da agricultura para indicar que seremos como Cristo. Assim como as primícias ou a primeira prova da safra madura mostram como será o restante da colheita para aquela safra. Também Cristo, as primícias, mostra como será nosso corpo ressurreto, quando na colheita divina final, ele nos ressuscitar dos mortos e nos trouxer à sua presença. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, que interessante, né? Isso está aqui no livro Teologia Sistemática, de Wayne Grudem. E a lição continua dizendo o seguinte: vale lembrar que Jesus saiu da sepultura com um corpo humano glorificado, mas ainda carregava as marcas de sua crucifixão.
Você pode ver isso em João capítulo 20, no verso 20 e no verso 27. Se eu não me engano, nós lemos sobre isso ontem, como Jesus mostrou isso até para Tomé, não é? E a lição continua dizendo: isso significa que os filhos de Deus ressuscitados também carregarão as marcas físicas de seus próprios sofrimentos? No caso do apóstolo Paulo, ele ainda levará em seu corpo glorificado o espinho na carne e as marcas de Jesus, que ele menciona em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 e Gálatas capítulo 6, verso 17? Bom, a irmã Ellen White, ela escreveu no seu livro História da Redenção o seguinte: até sua morte, Paulo levaria sempre as marcas da glória de Cristo no corpo, em seus olhos, que tinham sido cegados pela luz celestial. E então a lição traz o seguinte: mas isso não significa que ele ou qualquer outro dos remidos glorificados será ressuscitado com as marcas de seus sofrimentos. Compare com 1 Coríntios capítulo 15, do verso 50 até o 54. Esse é um texto muito lindo, querido irmão, querida irmã. Vejam só o que diz aqui a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quando ele está falando aqui de dormir, quer dizer morrer, tá? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, portanto, nós ressuscitaremos incorruptíveis. E a lição continua dizendo o seguinte: no caso de Cristo, veja só, no caso de Cristo, olha só a declaração que a irmã Ellen White faz no livro Primeiros Escritos. Ele sempre levará os sinais dessa crueldade, no caso de Cristo. Cada vestígio dos cravos contará a história da maravilhosa redenção do homem e o valioso preço pelo qual foi comprada. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs. Então, isso é um testemunho, não é? As marcas no corpo de Cristo são um testemunho para nós. E a lição finaliza aqui dizendo: suas marcas garantem que todas as nossas marcas desaparecerão para sempre. Que coisa maravilhosa, não é? As marcas de Cristo, como eu comentei, elas são um testemunho. Elas serviram para mostrar a Tomé e as outras pessoas que viram Cristo ressuscitado de que ele tinha um corpo, e o corpo que ele tinha, né, trazia as marcas do sacrifício para mostrar que era ele mesmo. E também elas são um memorial do quão caro custou a nossa salvação, de quão ruim é o pecado. Nós não pecaremos novamente no céu, querido irmão, querida irmã, porque nós saberemos quanto o pecado custou. E para sabermos isso, bastará olhar para as mãos e para o lado de Cristo. E aí nós veremos, nós nunca nos esqueceremos, e por isso nós não iremos pecar novamente. A lição vai finalizar trazendo o seguinte para nós: Cristo terá as marcas da cruz. Isso revela o amor de Deus e o custo da salvação? Sim, isso revela. E essas marcas vão permanecer para sempre, para que nós sempre nos lembremos de quanto Deus nos amou, como Ele pagou o resgate por nós e o quanto isso custou. Que nós não nos esqueçamos disso. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.